Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reações de substituição. E a primeira reação de substituição que a gente vai aprender nessa aula vai ser a substituição em alcanos. E aí vamos lá, bem rapidinho, só para a gente fixar. Quando você fala de um alcano, você está falando justamente de uma cadeia saturada. Se você tem uma cadeia como característica ser saturada, implica dizer o que para a gente? 4 ligações sigmas, 4 ligantes, o número máximo de ligantes que eu posso ter para um átomo de carbono, já que o carbono pode fazer só 4 ligações, não é isso? Então, se o carbono faz 4 ligações e eu tenho 4 ligantes, eu estou saturado, eu não admito mais ligante. Então, justamente por isso que a gente vai ter uma reação, preferencialmente, de uma reação de substituição. Alguém desses 4 ligantes vai sair, alguém vai entrar. Tranquilo? Então é facinho. Você tem uma cadeia saturada, você vai ter uma reação preferencialmente de substituição. Não tem como adicionar. Você pode eliminar, mas neste caso a gente vai trabalhar com reação de substituição. Primeira reação de substituição que a gente vai ver é a chamada halogenação. Lembre, halogênios, elementos do grupo 7A, formadores de sais. Então a gente tem basicamente 4 substâncias, halogênicas, que a gente vai trabalhar nessas reações de substituição. Quais seriam elas? A gente teria, vamos colocar aqui, em ordem de reatividade, inclusive, o flúor, muito reativo. Depois a gente teria o cloro, o bromo e teríamos o iodo. Então, a primeira observação interessante, antes, inclusive, de entender como é que essa reação ocorre, é visualizar. Você está indo de eletronegatividade de cima para baixo. Então, o flúor é uma substância de altíssimo poder de oxidar. Ele é muito eletronegativo, então ele tem uma tendência em promover uma oxidação muito grande. Inclusive, dá uma notadinha aí, as reações de halogenação são chamadas também, logicamente, de substituição oxidativa. Substituições oxidativas, porque você vai justamente promover a oxidação do seu alcano. Professor, por que eu vou promover a oxidação? Justamente porque você está substituindo o hidrogênio, uma substituição de um hidrogênio, por um elemento de altíssimo caráter eletronegativo. Então, quando você faz uma halogenação, você está fazendo também, na verdade, uma oxidação. Por isso que vocês podem encontrar em vestibular o termo halogenação como uma substituição oxidativa, de estar promovendo a oxidação. E dentre essas substituições, a gente tem o flúor com um caráter de oxidar muito forte, e aí, de um modo geral, a gente vai encontrar questões de vestibular, não com a oxidação do flúor, justamente porque, como a tendência dele em oxidar é muito grande, a tendência é que quando há essa reação de substituição, quando eu tento promover uma substituição com flúor, a tendência é uma decomposição total da minha matéria orgânica. Então, quando você encontra reações de substituição com flúor, de modo geral, você vai ter uma oxidação tão enérgica, tão absurda, que ele vai promover, na verdade, uma quebra dessa minha cadeia. Então, a gente diz que, apesar de poder existir, é muito difícil. Somente em cadeias menores, cadeias maiores você não poderia. Então, a nível assim, de vestibular, a tendência é não fazer uma reação de oxidação ou substituição oxidativa de uma halogenação por flúor, devido ao seu caráter, sua tendência muito grande em promover oxidação. Já olhando a minha fila de reatividade, flúor, cloro, bromo e iodo, o iodo está lá embaixo. Lá embaixo um raio atômico grande, o que vai me dar já um caráter muito pouco de promover a oxidação. O iodo, se tem um raio atômico grande, apesar de estar na 7A, se ele tem um raio atômico grande, ele não vai ter tanto poder de promover a oxidação do meu alcano. Então a gente diz que, enquanto o flúor ele tem uma tendência absurda em promover a oxidação tão grande que haverá uma ruptura da minha cadeia, uma quebra, uma destruição do meu composto orgânico, o iodo é o contrário. Ele não vai ter força de promover essa oxidação. Por isso, quando vocês vão encontrar questões de vestibular envolvendo substituição em alcanos por halogenação, uma halogenação, a gente encontra basicamente o cloro e o bromo.
que tem um caráter reativo intermediário, então ele consegue promover essa oxidação, essa substituição e também não vai destruir a sua cadeia. Tranquilo? Então vamos continuar. Já sabemos, primeiro ponto, quem é que tende a promover essas oxidações, essas halogenações. Agora vamos tentar entender como é que elas ocorrem. É interessante visualizar o mecanismo dessa reação, mas quando você vai pensar num vestibular mais simples, um vestibular como o Enem, por exemplo, você tem que se preocupar mais em promover a reação, entender o que está acontecendo e não ficar muito preocupado com o mecanismo. E aí, quando eu falo de mecanismo, aí eu tenho que lembrar que nas halogenações, como os meus átomos ligantes, né, X2, Cl2, Br2, eles têm eletronegatividades, nesse caso, iguais, e o alcano ele tem também eletronegatividades muito semelhantes, essa substituição vai ser chamada uma substituição por via radicalar. E aí vale a pena, só rapidamente, entender que um radical é um átomo ou um grupo de átomos que apresenta valência livre, mas onde o somatório de carga é zero. Ou seja, onde a quantidade de elétrons que eu tinha antes da minha quebra vai continuar sendo igual após a quebra. Não existe a diferença de polaridade, então ninguém puxa o elétron do outro. Quando a gente vai começar, então vamos lá, vamos pensar que eu vou fazer aqui uma halogenação do metano. Então, vou usar o Cl2. Quando você usa o Cl2, na verdade você tem o quê? Você tem uma ligação, né, de mesma força eletronegativa, e aqui você teria, logicamente, 2, 4, 6, 7 elétrons, e aqui a mesma coisa. Como essa força é igual, na hora que a gente promove uma quebra dessa ligação, cada cloro fica com o seu elétron. É aquela chamada ligação covalente perfeita. Se cada cloro fica com o seu elétron, você passa a ter 2 mols, lógico, de Cl com uma valência livre. Então eu preciso, o cloro, aspas, precisa, né? Ele pode fazer uma ligação, ele é monovalente, mas ele não é um íon. Isso é importante. O somatório de carga é zero. Se o somatório de carga é zero, eu vou chamar isso então de um radical. Então, as reações de halogenação são justamente reações radicalares. Então, substituições radicalares. E aí agora vamos lá. O que é que vai acontecer? Houve primeiro a quebra, né? Tem que ocorrer. Então, houve a quebra. Nessa quebra, eu promovi a formação de radicais de cloro. E esses radicais de cloro vão atacar justamente o meu alcano. Então, aqui você vai ter vamos pensar numa monohalogenação. Professor, o que é que você está falando de mono? Colocar apenas um átomo de cloro, substituir apenas um hidrogênio, mas essa reação pode ir ocorrendo em cadeia e substituir até os 4. Quem vai definir isso, logicamente, vai ser a questão, o que você está pretendendo fazer. De modo geral, eu uso sempre uma quando falo lógico, nos vestibulares, usamos sempre uma monohalogenação. Então, aqui eu tenho o cloro, meu radical cloro, né? E esse radical cloro, ele vai justamente puxar esse hidrogênio. E na hora de eu quebrar essa cadeia aqui também, ó, ela, apesar de carbono e hidrogênio serem átomos diferentes, também será uma quebra homolítica, porque as eletronegatividades são muito próximas. Esse hidrogênio com um elétron, né, livre, valência, vem e se liga ao cloro, formando HCl. Mas o radical, nesse caso, metil. Nesse caso, eu fico com um radical metil. Ó, então, perceba, é uma reação que vai ocorrer, a parte orgânica, em 2 etapas. Na primeira etapa, haverá o ataque do radical cloro ao metano. Nesse ataque, haverá a saída do hidrogênio. Eu só posso substituir quando sair primeiro. Então, isso, para toda a reação de substituição, a ideia é fundamental. Primeiro o hidrogênio vai sair, formei meu HCl e criei o meu radical. Meu radical aqui metil. Esse radical metil vai reagir com outro Cl2, né, com outro mol de Cl2, que vai promover a reação de formação de radicais, justamente agora entrando o cloro e formando o meu haleto.
Então vamos continuar. O que é que eu tenho então? Eu vou ter o radical metil, meu radical metil, e eu vou ter o Cl2. É interessante você perceber isso, porque no produto você não vai formar Cl2, você vai formar HCl. Ou seja, não é necessariamente o mesmo radical, né? O cloro, liberei 2. O mesmo radical que vai puxar o hidrogênio, o outro vai entrar. Ela é feita em etapas. Então, na primeira etapa, você reage com um mol de Cl2, e liberei esse Cl aqui, né, o radical cloro, e eu vou reagir de novo. Vamos colocar aqui de novo para que vocês visualizem. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo, a minha quebra homolítica. Haverá a formação do radical. E esse radical, ou esse, claro, tanto faz, vem e se junta aqui com o meu radical metil. E aí eu vou obter, logicamente, o meu, né? Vamos botar aqui H3CCl. Já fiz a substituição no segundo passo. Meu H3CCl. E o outro radical aqui, ó, vem e se junta com o outro mol que ficou sobrando aqui. E aí haverá a formação do Cl2. Cl2 desse, que vai de novo poder ser rompido e vai continuar promovendo outras substituições. Então, esse é o mecanismo. Vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho de novo, e depois a gente faz de uma maneira prática. Vamos lá. Eu tenho um mol de cloro, haverá a quebra desse mol de cloro, formando radicais livres. Esse radical livre vem, vai promover o ataque ao hidrogênio. Esse hidrogênio vem e haverá a formação de HCl e formação do meu radical metil. O radical metil, por sua vez, vai reagir com outro cloro, na verdade, reagir com o radical livre desse cloro, formando o meu haleto e liberando o cloro gasoso. E esse cloro gasoso aí, em solução, continuaria promovendo essas reações. Se eu quisesse substituir de novo, quebraria, formaria radical livre, arrancaria o hidrogênio, formava HCl. Outro mol de cloro e iria promover a substituição. É claro que numa questão de vestibular, você vai fazer isso de maneira mais prática, de maneira direta. Então, vamos embora. Vamos botar um segundo exemplo aqui. Se eu colocasse aqui o CH3, o etano, e fosse fazer aqui uma cloração qualquer. Cloração. Daqui a pouco a gente discute as condições. Né? Vou fazer uma cloração. Ó, vou fazer uma cloração agora de maneira simples. Qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Os carbonos têm as mesmas características? Sim, esse é um carbono primário, esse também é um carbono primário. Se eles têm as mesmas características, a entrada do cloro ela vai se dar, né, probabilisticamente no mesmo lugar. Tanto faz aqui como aqui, é o mesmo carbono. Quando eu falo o mesmo carbono, logicamente, vocês estão entendendo? É a mesma, assim, espacialmente é igual. Não existe lado esquerdo e lado direito de uma molécula. Então, se eu coloco o cloro aqui, continua sendo um cloro. Se eu colocar o cloro aqui, também é um cloro. Então, nesse caso, os dois carbonos, inclusive, ó, 3 hidrogênios, as nuvens que estão ao redor deles são idênticas. Então, o impedimento, a atração, é igual para os dois. Sendo assim, você pode substituir onde você quiser. Então, de maneira prática, o que é que vai acontecer? Haverá substituição de um desses, já que eu quero fazer uma monocloração, substitui um desses e coloco o meu cloro. E aí eu passaria a ter um CH3-CH2Cl. Esse seria meu composto. Logicamente que a gente está fazendo aqui de maneira direta, né? Como você está fazendo de maneira direta, tem que lembrar que no final você vai produzir Cl2 também. Mas, de novo, o vestibular está muito mais preocupado, na verdade, com o composto orgânico do que o inorgânico produzido. Okay? Lembre-se que você aqui está juntando as duas etapas. Quando você junta as duas etapas, o cloro Cl2, que é o reagente da primeira, você tem 2 mols, porque você vai ter o reagente na segunda, e você libera um mol de cloro no final. Então, não fica muito preocupado com essa questão do composto inorgânico produzido. Aqui eu teria, né, na primeira etapa, a formação de HCl, seria a minha primeira etapa. Que eu seja uma etapa global. Tranquilo? Vamos só algumas observações.
É interessante vocês perceberem que um composto, um caso alcano, é uma molécula apolar. Moléculas apolares, com problemas lógicos, nós falando, né? Professor, você é redundante, ela não tem polos, ela não tem capacidade de fazer ligação. Então é difícil fazer esse tipo de reação. Ou seja, essas reações para ocorrer eu preciso de muito calor. Então, é uma característica da halogenação, né, da substituição de um alcano por um halogênio, o calor, né, o deltazinho ali simbolizando a pirólise, né, o uso do calor. E também o uso da ultravioleta, a gente chama do lambda aí, indicando, na verdade, um comprimento de onda. Né? E aí, claro, vou considerar esse comprimento de onda como ultravioleta, mas, de novo, não é uma obrigatoriedade. Seria legal vocês entenderem que, como o meu composto é apolar, como ser apolar é difícil reagir, então eu preciso fornecer um calor. E aí uma observaçãozinha, por favor. Essa reação é acelerada pelo calor e por uma luz ultravioleta, mas essas duas características não podem ser chamadas de catalisadores, por favor. Catalisador tem que ser uma substância que vai justamente promover um novo mecanismo reacional. São luz e calor, são artifícios que a gente usa para que essa reação possa ocorrer. Claro, e ocorrer um pouco mais rápido, vai ficar mais rápido se eu aumentar a quantidade de calor. Mas isso não vai caracterizar, por favor, eles são catalisadores. Não, são, né, necessários para que essa reação possa ocorrer. Tranquilo? Então, veja que esse primeiro exemplo aqui já ficou um pouco mais fácil, mais tranquilo de ser observado. Vamos para o segundo exemplo? Nesse segundo exemplo aqui, eu chamo aqui exemplo 2, eu já vou mudar um pouquinho a minha brincadeira. Né? Então, vamos para cá. Vamos botar aqui agora o propano. O propano. E vamos aqui botar um BR2 aqui, uma bromação do propano, calor, né, e luz. Vamos embora. Quando você olha para esse propano, você está olhando agora dois tipos de carbonos diferentes. O carbono primário e o carbono secundário. Mesmo sem precisar, para um Enem, ficar preocupado com o mecanismo, mas é interessante você perceber que, primeiro, ao ataque do radical do halogênio, a minha estrutura orgânica. E nesse primeiro ataque, você vai retirar o hidrogênio. Então, esse é o raciocínio que eu gosto e eu acho que vocês têm que ter. Mais importante do que você saber aonde vai entrar, você primeiro vai ter que lembrar ou entender quem vai sair. Então, a minha pergunta aqui é, onde eu posso colocar o bromo? Em duas opções. Eu posso colocar o bromo no carbono primário e posso colocar ele aqui no carbono secundário. Vamos embora. Então, neste caso, eu vou obter duas substâncias. Lembre, tanto faz colocar o bromo aqui ou aqui, é um bromo. Então, vamos embora. CH3, CH2, CH2, Br. Eu tenho aí um bromopropano. E tem uma segunda opção, que vai ser o CH3CHBr-CH3. Mais um HBr, logicamente. Veja que eu passo a ter dois compostos. Então, aí você tem a primeira coisa, importante. Quando você tem carbonos diferentes, primários, secundários, terciários, quaternário não, porque quaternário ele não vai ter hidrogênio para substituir. Ok? Então, primários, secundários e terciários, você tem possibilidades de diferença, né, diferentes de você promover a substituição. E aí vem as duas perguntas que vocês podem encontrar no vestibular. Primeiro, provavelmente, se você vai fazer um Enem, você não vai encontrar essa, que seria quais os compostos formados? Aí você vai dizer os possíveis. Nesse caso, né, isômeros, inclusive, né, isômeros de posição, 1 bromopropano, 2 bromopropano. Mas o mais interessante, né, o que geralmente os vestibulares mais vão cobrar para a gente, é justamente o principal. E aí é interessante eu preciso saber qual é esse principal. E uma brincadeira, primeiro a gente vai para a brincadeira, vou fazer o contrário, para depois a gente ir para a parte química, digamos assim, que eu gosto de fazer é, se eu vou sair, né, se eu vou tirar esse hidrogênio, eu fico imaginando assim, todo mundo aqui, ó, tá cheio de hidrogênio. Vamos colocar assim, ó.
e vamos colocar aqui. Tudo isso aqui são hidrogênios. Todos aqui são hidrogênios. Vamos lá. Hidrogênio, hidrogênio. Vamos lá. Chega, cansa, né, galera? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí como é que eu faço essa brincadeira? Eu fico imaginando assim, ó. Faz de conta que aqui é uma mesa. Aqui é uma mesa. E esses hidrogênios são as cadeiras da mesa. E ninguém gosta de ninguém. Lembre que, aí vamos falar um pouquinho de química para você entender por que ninguém gosta de ninguém. Lembre que isso aqui tudo, você tem nuvens de elétrons. Toda ligação é nuvem. Então aqui você tem elétron, elétrons, 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 elétrons. Então você tem uma repulsão. Então todo mundo aí está, né, nessa mesa rodeando um ao outro. Qual é o local dessa mesa onde você está sofrendo, coitado, onde você está sofrendo por ter mais gente ao seu redor chata? Com certeza não é esse. Esse aqui é o melhor de todos, porque ele está na ponta. Claro, como, pelo amor de Deus, ó, visualiza, ó, ponta, ponta e ponta. Então são iguais. Lembra que isso é um tetraedro, né? Apesar de ser planar, aqui é um tetraedro. Esses três também estão fora. Esses dois coitados aqui que estão no meio da mesa é que estão sob maior tensão, né? A maior tensão, maior repulsão, e aí brincando, a parte, né, química, né, de tensão, de repulsão, ou física, o que seria melhor, e da parte mais didática, mais fácil. Eu vou imaginar o que então? Que um desses dois, lógico que é igual, vai ser mais fácil de ser arrancado. Então, ó, esse aqui, ele vai sair com maior facilidade. Entendeu? Então vamos lá. Por que esse sai com maior facilidade? Primeiro, vamos para o ponto físico. Porque como eu estou com várias nuvens de elétrons em repulsão, quem está no meio, ó, a nuvem, eu tenho aqui, se você imaginar aqui, ó, eu tenho toda essa nuvem ao redor e toda essa nuvem ao redor. Esse não está fora. Quando eu falo esse, por favor, os três têm a mesma característica. Então perceba que nesse caso específico, como eu tenho dois primários e um secundário, esse composto aqui, o 2-bromopropano, ele vai ser o principal. O principal justamente por quê? Porque é mais fácil, primeira etapa, eu arrancar o hidrogênio de um carbono secundário do que de arrancar de um carbono primário. Ficou fácil até agora? Vamos fazer só uma mágicazinha daqui a pouquinho, né? Para o quadro apagar para a gente continuar. Mas eu acho que até agora também. Professor, e o terciário? A gente já pode ir pensando nisso. Né? Se é terciário, eu tenho mais gente ao meu redor. Então, já fica para, né, a gente começar a entender melhor. Então, por favor, vamos fechar aqui para a gente fazer aquela velha mágica. Se eu tenho carbonos com características diferentes, quanto mais gente ao meu redor, mais fácil será eu sair. Por favor, isso é muito interessante. Lembre-se que o meu mecanismo, na parte orgânica, porque essa quebra aqui, o cloro é inorgânico, ele foi feito em duas etapas, que seria sair para depois adicionar. Então, eu não vou pensar em quem vai entrar, e sim, primeiro, em quem vai sair. E sair num hidrogênio num secundário é mais fácil do que no primário. Assim como sair no terciário vai ser mais fácil. Mas aí a gente vai colocar um exemplo 3. Ok? É só o VaptVupt aí. Ó, voltamos, né? Então aqui o exemplo 3. No exemplo 3, o que é que a gente percebe? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos primários, um carbono secundário e um carbono terciário. Vamos lá, vamos visualizar como a gente acabou de discutir. Voltando àquela brincadeira da mesa. Esses aqui, ó, principalmente esse, ó, tá bem fora. Esse daqui, coitado, né? Tá totalmente, ó, interno. Do ponto de vista físico, esse hidrogênio aqui passa a ter o maior número de nuvens ao redor dele, ó. Você tem essa nuvem e toda essa nuvem. Então, a retirada desse hidrogênio, ela se dá com maior facilidade. Então, é claro que você tem o direito de decorar, né, o carbono terciário, é mais fácil substituir do que o secundário, mais fácil que o primário, mas, sinceramente, é muito fácil entender, né? E se é mais fácil entender, para que eu vou decorar? Então, lembre do mecanismo. Né? Não precisa você propor o mecanismo, mas lembre, primeira etapa, sair. Segunda etapa, que é entrar.
Então você olha para a estrutura, vai, eu vou substituir, beleza. Quem? Aonde? Eu vou substituir o hidrogênio, é a ligação mais fraca. Aonde? Preferencialmente no terciário. Então, se vai pegar uma questão de vestibular, né, objetiva, ele sempre pede a você o preferencial. Então, o preferencial será a entrada do cloro no meu carbono terciário. Então, como preferencial, eu teria aqui composto, eu teria aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, eu teria o CH3, traço C, caiu fora o hidrogênio, entrou o cloro de maneira direta, traço CH3, CH2, CH3. Se a gente fosse dar o nome, né, importante, inclusive isso, você vai achar a cadeia principal. Vamos numerar essa cadeia pelo lado mais próximo do halogênio. Aí, afinal de contas, eu começo pela função. Né? Por último, eu iria olhar a ramificação. Então, a função começaria numerada aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, o nome do meu composto ficaria 2-cloro, 2-metil-butano. Tá? Vamos botar aqui 2-cloro, 2-metil-butano. Professor, e se ele pedisse todos os possíveis? Aí era só você sair substituindo e propondo o nome. É importante. Por que é importante? Porque, veja, se você substituir aqui ou aqui, vai ser a mesma substância. Afinal de contas, esses dois carbonos são idênticos. Então, aqui, ó, uma substância, 2, 3, 4. Eu teria 4 substituições no máximo. Né? Então, ele tem duas opções. Perguntar quantas são possíveis, quantos são formados, e a mais comum, a que geralmente vai cair no Enem, que é o preferencial. E o preferencial é no terciário. Vamos colocar essa observação que é importante. Então, a ordem de substituição, na minha ordem de substituição em um alcano, e aí pode ser uma halogenação, a gente vai ver no próximo, para não ficar muito grande, próxima aula, né, a gente vai ver na nitração, a sulfonação, não importa. A ordem de entrada vai ser sempre carbono terciário, sendo prioritário em função do carbono secundário, que vai ser prioritário em função de um carbono primário. E aí, vamos lá fechar de novo, para a gente fechar essa primeira aula. Por que isso, para fechar? Porque no carbono terciário, como existem mais nuvens ao meu redor, é mais fácil retirar o hidrogênio. Se é mais fácil retirar, a entrada vai ser, logicamente, facilitada. Tranquilo? Então, essa foi a nossa primeira parte envolvendo reações de substituição em alcanos. Na segunda parte, a gente vai ver a nitração e a sulfonação. De maneira mais prática, mas vocês vão perceber que é a mesma coisa. Ou seja, aonde vai entrar a prioridade continua sendo a mesma. Ok? Abração.